Agora vamos para a nossa terceira questão de equações biquadradas. Ela é uma equação biquadrada? Sim. Por que é uma equação biquadrada? Porque ela está elevado à quarta potência, essa é a nossa equação. E uma coisa elevada à quarta potência é a mesma coisa de elevado à segunda potência duas vezes. Então, se é duas vezes a segunda potência, então ela é biquadrada, porque uma coisa elevada ao quadrado é isso aqui, ó, x ao quadrado, e isso aqui também está elevado ao quadrado. Então, ela é duas vezes ao quadrado, então ela é biquadrada, certo? Então, isso aqui dá x à quarta, certo? Só que a gente vai resolver essa questão não pela mudança de base, a gente vai fazer por fatoração. A gente vai colocar em fator comum, né, essa equação. Por quê? E quem é o fator comum? O fator comum é o x ao quadrado. Por que é o x ao quadrado? Porque ele se repete nos dois. Ah, mas o x à quarta não tem nada de x ao quadrado nele. Tem sim. O x à quarta, ele também é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Isso aí também é uma propriedade de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base que é x e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 é 4. Então, o x à quarta, ele é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, se eu tivesse que dividir, por exemplo, x ao quadrado vezes x ao quadrado por x ao quadrado, o que aconteceria? Era só cortar um x quadrado de baixo com um x quadrado de cima. Ia sobrar quem? Só o x ao quadrado. A gente vai já utilizar isso. Justamente aqui, ó, eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Então, ficou x à quarta dividido pelo x ao quadrado daqui de fora. E sobrou quem? X quadrado. E o menos, repetir, e ficou 16x quadrado dividido por x ao quadrado, que deu 16. Pronto, então vou fazer bem aqui essa divisãozinha aqui, ó, 16x ao quadrado dividido por x ao quadrado. É só cancelar o x ao quadrado que está em cima com o x ao quadrado que está embaixo. Isso vai sobrar quem? O 16. Então, a fatoração é basicamente isso aqui, fatorar fator comum. A gente fatorar pelo fator comum, que é o x ao quadrado. Porque ele se repete, ele é fator comum porque ele se repete nos dois termos aí do primeiro membro. Então, eu fatorei ele e transformei em uma multiplicação. Ah, como é que eu sei que a minha fatoração está certa? Ó, eu vou fazer o inverso da minha fatoração, que é a multiplicação desses termos aí. Se eu multiplicar aqui, ó, pela distributiva, tem que voltar para a minha equação original. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Menos x ao quadrado vezes 16 dá 16x quadrado. Então, isso aqui, ó, é exatamente igual ao que eu tinha antes. Então, não pode, se a fatoração tiver, você não tiver certeza da sua fatoração, é bom que faça o caminho inverso e vê se dá a mesma coisa. Então, se eu tenho uma multiplicação que dá zero, mais uma vez, uma multiplicação que dá zero, ou é 0 vezes 3, por exemplo, se é tipo assim, 3 vezes algum número eu sei que dá 0. Então, esse 3 está multiplicando com 0, ou ele vai ser, o 0 vai ser o primeiro termo, ou o 0 vai ser o segundo termo. Então, 0 vezes 3 é 0 e 3 vezes 0 também é 0. Então, se eu tenho uma multiplicação que é 0, então, ou esse termo é 0, ou esse termo, segundo termo aqui da multiplicação, é 0. Então, é basicamente com essas duas preposiçõezinhas aqui que a gente vai resolver a questão. Ó, x quadrado é igual a 0. Então, x é igual a raiz de 0. Quanto que é a raiz de 0? 0. Ah, mas não é mais ou menos 0? Não, porque 0 não pode ser nem positivo nem negativo. Ou x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 16, mandando 16 para o outro lado. Então, x é quem? Igual a raiz de 16. Logo, x é igual a mais ou menos
4. Então, se a gente for ver, essa nossa equação aqui tem 3 valores possíveis. Quem são esses 3 valores? Eu vou organizar aqui, ó. X' é igual a 0, que foi o que eu achei primeiro. Aí eu tenho x duas linhas, vai ser mais 4. E o x 3 linhas vai ser o menos 4. Então, uma equação do quarto grau, nesse caso aqui, ela teve 3 respostas possíveis. Ou é 0, ou é mais 4, ou é menos 4. Então, a gente resolveu uma equação biquadrada sem utilizar a fórmula de Bhaskara, utilizando produtos notáveis, né? A gente primeiro fatorou, colocou em fator comum, né? Fatorou esse binômio aqui. O fator comum é x ao quadrado e transformou ela numa multiplicação. Da feita a gente transformar em uma multiplicação que dá zero, toda multiplicação que dá zero, ou esse termo é zero, ou o segundo termo, ou o segundo fator é zero. Foi justamente por isso que a gente resolveu a questão. Mas, professor, uma equação de quarto grau, ela não tem que ter 4 raízes? Sim, uma equação de 4 graus, ela pode ter até 4 raízes. Ela pode ter uma raiz, 2 raízes, ela só não pode ter mais raízes do que o grau dela. Se ela é de quarto grau, ela tem que ter no máximo 4 raízes. Algumas literaturas, alguns livros dizem que toda equação de quarto grau, ela tem 4 raízes. Só muda que, às vezes, essa raiz é repetida. Por exemplo, eu tenho uma raiz que é 0, aí eu encontrei outra raiz, também deu 0. Então, são 2 raízes, só que as 2 raízes são iguais. E nesse caso aqui, a gente poderia dizer que uma das raízes está repetida, tipo 0 e 0, ou então 4 e 4, mas isso daí não importa. O que a gente conseguiu calcular aqui são 3 raízes, e uma delas pode ser que seja repetida, né? Então, isso é de menos. Então, o que a gente tem que fixar é que equações de quarto grau, elas vão ter 4 raízes, podem ter até 4 raízes. Se for uma equação de 1000 graus, podem ter até 1000 raízes. Pode ser que alguma dessas raízes estejam repetidas e a gente encontre só 2 raízes e ter várias outras repetidas. Então é isso. Agora na próxima questão a gente vai continuar resolvendo uma questão de equações biquadradas.